Olá, continuando nosso estudo sobre o grande retorno, o vídeo 3 em Tessalonicenses, a gente viu, o momento da vinda, aquele texto maravilhoso, quando Jesus vai voltar a ressuscitar os mortos e os vivos serem arrebatados depois da ressurreição dos mortos. Aquele evento que vai ser espetacular, que vai ser muito barulhento, então não tem nada escondido, né? Jesus não vem só para alguns ou só para a igreja escondido, mas para todos aqueles que morreram em Cristo, em primeiro lugar, que a ressurreição é o grande evento, e depois quem estiver vivo como um bônus serão arrebatados e glorificados, que é maravilhoso, que nós todos cristãos ao longo da história almejaram estar vivos para aquele dia, para ver o Senhor vindo, né? Como Simeão, quando Deus falou com ele foi ver Jesus no templo, quando Jesus foi apresentado ainda no 8º dia. Bom, agora nesse vídeo 3, vamos ver o que Paulo fala no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 5 ele diz o seguinte, versículo 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como a dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Bom, o Paulo está dizendo que o dia do Senhor vai ser repentino, né? Mas tem aqui algum sinal, um sinal importante, quando disserem paz e segurança. Em que tempo será? Quem é que vai estar fazendo essa paz? Quem é que vai dizer paz e segurança? É aqueles que vão ser pegos de surpresa no dia do Senhor, aqueles que entrarão no juízo, de modo nenhum escaparão. Então, isso me remonta a 70 semanas de Daniel, quando diz sobre o anticristo que ele fará paz, uma aliança com muitos por uma semana, e metade da semana quebra a aliança e aí vem uma grande tribulação, né? E ele começa a semana de um modo harmonioso, um cara maravilhoso que colocou ordem nas coisas, né? Esse será o caráter do anticristo, né? E ele vai ser um arauto da paz, né? Se a gente olhar nesses nossos dias, tem coisas sobre a paz que têm sido interessantes, né? Primeiro tem aquela paz feita lá entre Israel e alguns países árabes, né? Nos acordos de Abraão, que está aí, e agora tem esse novo projeto do presidente Trump, né, de fazer esse Conselho da Paz, se bem que é um conselho onde ele é o cara que manda em tudo, então você pode imaginar quem está por trás desse homem, né? E nesse tempo, dessa paz aí, com certeza um sinal do levantamento do anticristo, e que no primeira metade da semana, 3 anos e meio, ele vai ser um cara excepcional, adorado no mundo, mas quando chegar na metade da semana, quando ele quebrar o tratado, aí a coisa vai apertar para todos, né? Lembro que Jesus falou também sobre as dores de parto, né? Falsos cristos, terremotos, sinais no céu e na terra, né? Os cristãos sendo odiados, Israel sendo perseguido, tudo isso faz parte desse momento que a gente vive, né? E no capítulo 2, vamos ver, no capítulo 1 da segunda carta de Tessalonicenses, vamos ver o que Paulo fala.
Portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Claro que, sem dúvida, o anticristo vai ser o maior autor dessa perseguição à igreja, às igrejas, e a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Isso naquela época, os irmãos de Tessalônica já estavam sendo perseguidos, muito mais nos últimos dias, que Paulo vai deixar claro isso aqui, que ele está escrevendo primeiro para os Tessalonicenses, mas ao longo para nós dos últimos dias. Versículo 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Eu lembro aí das almas debaixo do altar lá no Apocalipse, clamando por justiça, né? Justo da parte de Deus. E essa justiça de Deus ainda vai se manifestar. E ele vai dar alívio a quem estiver sendo oprimido. Quando? Versículo 7. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Então, quando Jesus voltar, ele vai retribuir aqueles que estiverem perseguindo os seus filhinhos, né? Os seus pequeninos, os seus amados. E ele vai vir, diz aqui, com anjos poderosos em meio a chamas de fogo, ou seja, com juízo, que está falando, com certeza, entre aspas, da guerra do Armagedon, onde esse iníquo vai reunir os exércitos para se opor à vinda do Messias, do Senhor, e ele, com o sopro da sua boca, aniquilará o perverso, né, o anticristo, e ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no inferno com a sua vinda. E versículo 8 diz, ele punirá os que não conhecem a Deus. Quem estiver do lado do anticristo, apoiando ele contra o Senhor e os seus amados, vão ser punidos, aqueles que não se submetem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor, da sua poderosa glória. Então, aqui está falando de um juízo tremendo. Isso acontecerá no dia em que ele vier. Glória a Deus, ele vier de novo no dia que ele vier, no dia que Jesus vier, né, para ser glorificado por seus santos. Quer dizer, naquele dia ele vai ser glorificado por nós e em nós, e admirado por todos que creram. E nós vamos ficar maravilhados com ele, na sua maravilha, na sua glória, na sua beleza santa e única, entre os quais vocês estão também, porque creram no nosso testemunho. Então, o chamado para nós é crer, para a gente estar preparado para esse dia. Antes desse dia vir, teremos dores, aflições, passaremos muito, certamente, por grande tribulação, porque a vinda de Jesus, como Paulo vai dizer em Tito, é a grande esperança, né? E para a grande esperança precisamos de grande tribulação, porque o que produz esperança é tribulação, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, Então, fique preparado, seu coração firme no Senhor, sirva o Senhor de todo o seu coração, seja parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não pode existir membro fora do corpo. Então, todo membro deve pertencer ao corpo. Então, todo crente deve pertencer a uma igreja verdadeira, a igreja de Deus, como Paulo costuma dizer, que é a coluna e o baluarte da verdade, aquela igreja que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que faz parte da família de Deus, né? Isso vai ser glorioso, essa igreja vai ser
entrar na ceia das bodas do Cordeiro quando Jesus vier, que será algo tremendo e maravilhoso. Então eu termino esse vídeo perguntando: você está preparado para esse dia? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado estando junto com seus irmãos, pertencendo a uma igreja local, parte do corpo de Cristo, do qual você deve ser membro, e nós, ainda Paulo vai dizer que somos membros uns dos outros. Você é membro dos seus irmãos, você está agindo como tal. Isso com certeza vai te dar segurança, porque na hora da tribulação precisamos uns dos outros. Que o Senhor esclareça os seus olhos, abra os seus olhos para sua verdade, que Ele te leve ao entendimento do reino dEle, que Ele te leve ao entendimento da grande salvação que Jesus veio fazer e que Jesus se torne verdadeiramente o Senhor da sua vida. Fica na paz. Um grande abraço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém.